Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses, capítulo de número 4, nos versículos de 4 até o versículo 13. Nós estaremos lendo a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do nosso Deus. Versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz será com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse em mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, nós queremos nos colocar diante de Ti, porque o nosso desejo, Senhor, é aprender a viver. E nós só podemos aprender a viver contigo, porque Tu és o autor da vida. Senhor, eu quero pedir em nome de Jesus que Tu possas sensibilizar o nosso coração. Senhor, que como uma cachoeira, Pai, Tu derrames unção e graça sobre nós, para que nós possamos ser refrigerados pela Tua palavra. Senhor, nos ensina os caminhos da existência, os Teus caminhos para a vida, e assim, Senhor, como homens e mulheres mais maduros, nós poderemos experimentar a plenitude da vida, em nome e para a glória do nosso Deus. Nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Eu quero, todas as semanas eu tenho dado para você um tema, tenho falado a respeito de um princípio, de um conceito. E o conceito que eu quero trabalhar com você é o conceito da estabilidade. Porque amadurecer, é isso que eu quero dizer para você. Amadurecer é alcançar estabilidade espiritual, alcançar a maturidade emocional e alcançar a maturidade relacional. Isso é maturidade, isso é amadurecer. É a estabilidade, quando nós encontramos estabilidade. E nós percebemos na vida do apóstolo Paulo um homem extremamente estável. E quando eu estou falando em alguém estável, eu não estou dizendo que Paulo não teve dificuldades, nem passou por crises. Não é isso, porque a Bíblia nos revela acerca disso. Mas aqui há algo que precisamos entender sobre a vida, que é essa não linearidade da vida. A vida não é linear, nunca, não se propõe a isso. Enquanto nós não compreendemos este segredo, nós não conseguimos amadurecer de fato. Eu quero, falando nessa questão da estabilidade, lembrar o seguinte: só existem dois ambientes no mundo que nós podemos considerar como sendo reais, como sendo principais, que é o ambiente interno e o ambiente externo. Esses dois, a mistura desses dois é o que define os rumos que nós damos à nossa vida. Até que ponto nós estamos permitindo que o ambiente externo abale o nosso ambiente interno? E aqui é que nós conhecemos alguém maduro. E é exatamente isso que eu quero dizer com estabilidade. O que é estabilidade? É quando nós
conseguimos amadurecer ao ponto de não permitir que o ambiente externo, que todo o ruído, que toda a confusão, que todo o estresse daquilo que acontece fora de nós, venha abalar em demasia o nosso ser. É óbvio que nós seremos abalados muitas vezes. É óbvio que nós seremos entristecidos muitas vezes. É óbvio que muitas vezes a vida não será fácil. Foi assim com o apóstolo Paulo. Muitas vezes ele se declarou cansado. Algumas vezes ele disse que estava profundamente deprimido. Outras vezes que ele tinha perdido inclusive a perspectiva de vida. Achava que a vida iria acabar naqueles dias. Com isso nós percebemos que, por estabilidade espiritual, emocional e relacional, nós não estamos defendendo a ideia de que a vida é linear. E é exatamente aqui que entra a maturidade, na capacidade que nós temos de responder, de reagir aos estímulos externos que a vida nos traz. Eu quero, como ilustração, contar uma história verdadeira, é uma história com H, de um homem chamado Viktor Frankl, que foi o fundador de uma escola da psicologia. A psicologia, nós poderíamos dizer assim, as psicologias, porque o psicólogo estuda as diversas correntes da psicologia. E aí tem Frankl, tem Adler, tem Gestalt, tem um monte de gente que empreendeu, que pensou, que raciocinou, que descobriu meios de ajudar os seres humanos. E o Frankl descobriu ou desenvolveu uma tese chamada logoterapia. O que é a logoterapia? É a cura pela descoberta do sentido da vida. Desde criança, Frankl escrevia nos seus diários acerca da questão do sentido da vida. Mas a sua tese, depois ele se formou em psiquiatria, e a sua tese foi colocada à prova com a sua própria vida. Porque ele era judeu, tinha algum tipo de simpatia e de militância no marxismo, mas ele viveu na década de 40. Eu estou falando acerca da Segunda Guerra Mundial. E esse homem, por ser judeu e por ter simpatia com o marxismo, foi preso. Ele casou-se em 1942. E nesse mesmo ano, ele, a sua esposa, seu irmão e seus pais foram presos. E eles passaram por 4 campos de concentração, dentre os quais a Auschwitz, que foi um dos mais letais, foi um dos piores campos de concentração que já existiu. E há um momento interessante na vida de Frankl, quando ele entra no presídio e um soldado tira suas roupas e tira o seu anel de casamento. Ele pensa consigo o seguinte: esses homens têm o poder de tirar tudo de mim, mas eles não têm o poder de tirar a minha liberdade de escolha. Como eu vou responder a tudo isso? E ele tomou uma decisão de que ele não se deixaria contaminar por todo aquele horror que estava acontecendo em seu derredor. E mais tarde, quando ele escreve acerca do seu período nos campos de concentração, ele reconhece que uma das coisas que o manteve vivo foi exatamente essa decisão que ele tomou. E ele começou a observar que nas pessoas com quem ele convivia no campo de concentração, também judeus, as pessoas que conseguiram sobreviver ao campo de concentração, as pessoas que permaneceram, que adoeceram, mas que se restauraram. Ele, por exemplo, ele teve tifo, mas ele conseguiu ficar bom ainda na cadeia, ainda no campo de concentração, ainda que o tratamento fosse muito precário, ele conseguiu sobreviver. E ele percebeu que as pessoas que conseguiram sobreviver às enfermidades físicas e emocionais sempre foram pessoas que tinham um objetivo, que tinham um alvo,
pessoas que tinham esperança, especialmente pessoas que tinham fé em Deus. Isso foi o grande mote para a sua teoria, porque a vida é exatamente assim.